Olá, eu sou a doutora Maria Benedita Reis, eu sou médica psiquiatra, membro da APS, Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Eu estou tendo o prazer de convidar aqui e receber a doutora Daniela Barbieri, médica geriatra, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, com residência em geriatria no HC-FM USP de São Paulo e titulada pela Associação Brasileira de Geriatria. Ela é atual presidente da Associação Brasileira de Geriatria do Espírito Santo. Doutora Daniela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Como nós sabemos, né, doutora Daniela, hoje se vive mais e vivendo mais, né, em todos os países, em todas as classes sociais, há esse aumento, né, da longevidade, e com isso temos muitos ganhos e temos muitas preocupações também. Então, a psiquiatria e a geriatria caminham juntos nessa jornada do envelhecimento. E sempre procuramos também juntos um envelhecimento saudável. Qual é o maior ponto de encontro, na sua opinião, entre a geriatria e a psiquiatria? Envelhecer desafiador, né? Como você falou, é um mérito, é uma honra ser muito longevo, mas é sempre cheio de perdas, tanto da autoimagem quanto de pessoas amadas, da função social, enfim. Então, eu entendo que, assim, o processo normal de envelhecimento já traz angústias, e em termos de doenças, as doenças mentais, elas aumentam, as doenças crônicas, de um modo geral, elas são muito frequentes no envelhecimento, e as doenças mentais crônicas também são muito pertinentes ao envelhecimento. Tanto as doenças do humor, né? Então, a gente vê muitas pessoas idosas com depressão, a gente vê, sim, pessoas idosas com outros transtornos do humor, mas também as doenças mentais, que são doenças psiquiátricas, e a interseção aí entre a psiquiatria, a neurologia, a geriatria, as doenças da memória, né? Que são muito frequentes com o envelhecimento. Exatamente. E aí, nessa troca, né, de experiências, quando falamos de doenças crônicas, da polifarmácia, que é tão presente no idoso, e a sobrecarga de cuidado com o idoso, né, entre a geriatria e a psicogeriatria, como é que a psicogeriatria e a geriatria ajudam essa população e esses cuidadores? Bom, a geriatria tem um papel fundamental em olhar essa polifarmácia e tentar priorizar, né, organizar a casa, vamos dizer assim. E na psicogeriatria eu entendo que a gente junto escolher melhor medicações que são mais seguras para a pessoa idosa, que são seguras para uso prolongado, que tem menor perfil aí de interação entre elas e entre as medicações também de uso continuado para outras doenças, enfim. Além da gente cuidar, então, da polifarmácia, das medicações das doenças, eu entendo que a gente tem que dar a mão para cuidar também do envelhecimento com saúde mental, né? Que Exatamente. É um grande desafio no mundo, já que a gente está aumentando o nosso envelhecimento. E num mundo tão doente, né? Num mundo tão adoecido. E eu penso também dar a mão ao cuidador, aos cuidadores, aos familiares, aos cuidadores, porque é uma sobrecarga muito grande. Perfeito. Essa questão da polifarmácia, olhar as caixinhas, porque às vezes é a mesma medicação de um laboratório diferente, e muitas vezes o paciente pode estar tomando em dose dobrada. Então, tudo isso, né, a gente temos que ter esse olhar e essa paciência, né, esse cuidado humanizado. Mas além disso, né, que você tocou no assunto do olhar para o cuidador, dessa sobrecarga, a gente pensar também que é muito frequente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso cuidado, o estresse do cuidador, né? Então, a saúde mental do cuidador que repercute na saúde mental do paciente idoso. Exatamente, exatamente.
E aí, nessa nossa troca, né, muita gente ainda acredita que tristeza, esquecimento, isolamento social, que fazem parte da velhice. Isso é da velhice. Eu queria que você falasse um pouco, assim, do ponto de vista de vocês, geriatras, o que é mito, o que é verdade, nessa coisa de que, não, faz parte. Porque dessa forma a gente teria que, então, se conformar. Uhum. Então, eu queria aprender com vocês. Tudo mito. A gente envelhece sendo quem a gente é, né? Então, a gente reforça características de personalidade à medida que a gente envelhece. Claro, há momentos na vida em que a gente tem abalos, que a gente repensa, a gente se reconstrói, mas de um modo geral, o idoso que se isola é porque tem algum, né, problema ali, a gente tem que tentar inserir. A pessoa que está num processo depressivo é doença, não é normal do envelhecimento. Esquecimento, algum grau de esquecimento sim é normal, até pra gente, né? Mas o envelhecimento em si, ele traz mais lentidão, mas não a dificuldade real de fixação. Então, se eu vou aprender alguma coisa, quanto mais idade, a tendência é eu precisar reforçar mais o método para conseguir aprender. E a mesma coisa para eu resgatar informações, isso pode ser mais lento. Então, o fenômeno da ponta da língua é muito frequente. Como é que é o nome daquele ator? E não vem, demora a vir. Isso é normal do envelhecimento, é mais, né, intensificado com o envelhecimento. Mas a pessoa não gravar as coisas, começar a ser repetitiva e não perceber, isso aí é doença, né? Então, basicamente é tudo mito. A gente não tem um padrão para o envelhecer, a gente envelhece sendo quem a gente é. Então, a gente vai gradualmente se modificando, mas não é uma coisa que seja uma característica ou outra específica do envelhecer. E é interessante que sempre é tempo de aprender alguma coisa. Com certeza. E embora com o envelhecimento as pessoas fiquem um pouco mais rígidas, às vezes, com alguns padrões, mas, enfim, a gente tentar estimular esse aprendizado, né? E é muito interessante isso. Afastando também questões como surdez, né? Que isso leva a um isolamento, a dificuldade visual, não é? Que são isolamentos que fáceis de serem resolvidos de alguma maneira, né? E que trazem prejuízos reais, né? A gente sabe, inclusive, que o risco de demência é maior em quem se isola e é maior em quem tem déficit visual e quem tem déficit auditivo. Hoje a gente sabe, né? De pouco tempo para cá. De pouco tempo para cá, algo que é possível reverter, né? Até um certo ponto. Sim. E que vai dar uma qualidade de vida e uma prevenir saúde mental, isso, né? Alguns desfechos. Mas aí você falou também dessa estigmatização, que eu acho muito importante a gente trabalhar nosso olhar sobre o envelhecimento. Quanto que a gente já rotula, né? E quanto que a gente tem que pensar que nós, se Deus quiser, ficaremos velhos e não necessariamente a gente vai ficar surdo, não necessariamente a gente vai se isolar, não necessariamente a gente vai usar bengala, que são alguns estereótipos do envelhecer que a gente coloca tudo num pacote chamado etarismo. Exatamente. Que a gente, né, tem preconceitos em relação ao envelhecimento. E é muito heterogêneo. Envelhecer é heterogêneo. É um presente. É um presente. Quem não envelheceu é porque foi antes, partiu antes. Sim, com certeza. E é heterogêneo. Na verdade, a gente pode ter percalços, pode ter sequelas, pode envelhecer muito bem. E a gente não deixa de ser a gente, né? A gente estimula sempre para que a pessoa seja o mais saudável possível, aí, independente e né, com proatividade, envolvimento afetivo, aprendendo coisas novas, descobrindo... Estimulando, né? Sim, conquistando sonhos, tendo propósito. Porque enquanto sonhamos, estamos vivos, Sim. Né? E sonhos não envelhecem, né? Em relação à memória e à cognição, quando que a família deve procurar um geriatra, um atendimento especializado? E como diferenciar, então, você já falou um pouco do envelhecimento normal, do envelhecimento patológico em relação à cognição? Tá. De um modo geral, quando a própria pessoa sente que está esquecida,
é um indício favorável de que, assim, provavelmente está sobrecarregada, não está descansando bem, o cérebro não está funcionando na sua perfeição. A pessoa que tem um esquecimento patológico, em geral, não percebe, então isso é uma dica, né? A família que percebe. E como é diferente quando a gente fala, que horas mesmo que é o médico? Você já me falou, eu sei que você falou, eu não fixei aquele número, né? Que horas é? É diferente de eu perguntar, que horas é o médico? Daqui a pouco, que horas é o médico? Daqui a 5 minutos, que horas é o médico? E a pessoa mesma, né? Não teve nem, não gravou nem que você já fez essa pergunta. Isso. Então, isso pode ser um sinal para a família, eu acho que é uma forma fácil. E mais detalhes do que isso, acho que na consulta mesmo. Ó, tô preocupada, né? Tá esquecido, será que é normal ou não é? Tem um grau, né? E tem essas nuances que alertam a família e ao clínico, ao generalista, Sim. o médico da estratégia de saúde da família, né? E sempre lembrar que, assim, não é só memória, né? Cognição tem várias outras áreas. E às vezes a memória está preservada, mas precisa, sim, de uma avaliação médica. Se a gente nota que a pessoa está muito diferente do normal dela, a gente sempre tem que pensar em doença. Pode ser uma doença do humor, uma outra doença, mas pode ser uma doença da cognição. Né? E precisa mesmo de uma avaliação médica. Tá, obrigada. A saúde mental, ela influencia diretamente a autonomia do idoso, né? E que estratégias práticas vocês, geriatras, recomendam para manter essa independência e, consequentemente, a qualidade de vida do idoso? Bom, um conceito importante é isso, né? Autonomia é a capacidade de eu reger minha vida, de eu tomar decisões, e independência é de executar isso. Então, a gente preservar a autonomia, quer dizer, eu vou deixar a pessoa ter atitudes, eu vou entender que ela é dona do próprio nariz, não é porque ela tem idade que ela tem que ser mandada, né? Não é criança. E ser independente é poder executar isso. Então, às vezes, eu não posso não ser independente, eu posso precisar de ajuda para fazer alguma coisa, mas eu sei o que eu quero. Se a pessoa passa a não ter discernimento para tomar decisões sozinha, aí a gente vai ajudar, né, nesse processo, enfim, estando do lado, supervisionando, orientando, que é a pessoa que está num déficit mesmo cognitivo. Mas o super proteger e, né, dominar aquela pessoa pode ser tão adoecedor quanto a negligência do deixar a pessoa que é dependente sem assistência. Porque o idoso sofre com esse familiar, essa atitude que para alguns é protetora, mas que na verdade retira a independência, retira a tomada de decisão. Uhum. Então, às vezes a gente é procurado, eu que faço psicogeriatria, ela não pode dirigir, ou ela não pode ter a chave da casa, ou não pode ter um celular. E muitas vezes ainda pode, sim, né? Tudo tem, e cada pessoa é diferente, né? A gente vê essas diferenças, não é de tal faixa etária é assim, não. Tem essa variação. É heterogêneo. Exato. Se a pessoa não tem capacidade para tomar decisões sozinhas, isso é por uma doença, né? Não tem... Ou uma personalidade que sempre encostou em alguém para tomar decisões. Sim. Mas, de um modo geral, não passa a ser criança porque envelheceu. Então, a pessoa pode decidir os seus afetos, seu ritmo, não passa a ser teimoso porque é idoso. Ele vai fazer o que ele acha que é certo. E a gente vai orientar e tentar flexibilizar algumas coisas, né, para chegar no meio termo. Mas a família... Esse limite entre o proteger e o superproteger pode ser bastante difícil para muitas famílias. Sim, a gente tem visto isso, né? E para fechar, assim, muitas famílias têm dificuldade, né, em abordar esse tema da supervisão, limites, segurança, né? Como é que é isso para vocês, esse tipo de orientação? E também, qual a mensagem vocês deixam para quem está envelhecendo?
Por exemplo, todos nós, nasceu, a bola já está no campo, né? Mas assim, é interessante a gente ver que às vezes a gente não consegue realmente fazer o mesmo tipo de exercício físico, mas a gente passa também a gostar de fazer ou ter a necessidade de fazer. Eu acho que essa coisa dos anos de estudo, da questão cultural também ajuda muito, né, a você entender que você também precisa flexibilizar, aprender coisas novas, aceitar as novidades e investir em você mesmo em todas as suas fases e nessa fase da vida, né? Com certeza. Eu acho que essa é uma grande dificuldade, a gente aceitar que a vida muda, né? O corpo da gente muda com o envelhecimento, sim. As fases da vida trazem novidades, que não só o envelhecimento, mas às vezes coisas boas e ruins podem mudar o nosso roteiro, né? Envelhecer não é diferente disso. A gente vai percebendo que não é mais a mesma pessoa que era 10 anos antes, 15, 20 anos antes, e as dificuldades, elas podem trazer angústias. Como é que a gente se encontra nisso aí, né? Como é que eu posso aceitar as mudanças da vida, que incluem as dificuldades do envelhecimento? Não sei se eu respondi o que você questionou, que você cutucou aí, mas eu acho que é isso. Para a pessoa idosa, a mensagem a gente tem que se aceitar, né? Os desafios, as dificuldades e, inclusive, as nossas características boas. Se a gente investe nas nossas características boas, se a gente acredita no nosso potencial, independente das dificuldades, eu entendo que a gente consegue ser mais feliz, consegue dizer mais, não, eu posso, por que não, né? E quebrar o estigma do etarismo, inclusive nas pessoas idosas, porque é arraigado na nossa cultura. E muito arraigado. Eu tenho observado, né, a dificuldade dos idosos, claro, no mercado de trabalho, pessoas às vezes bem preparadas que vão tentam um trabalho e não são aceitas em função da sua idade. Ao mesmo tempo, tem outros lugares onde a gente vê vários idosos trabalhando, claro que já estão aposentados, provavelmente estão fazendo um segundo trabalho, a gente vê mais isso no exterior, né? É bem interessante isso, supermercado, farmácia, bares, né? Vários idosos trabalhando, mas assim, uma outra coisa que eu também tenho observado é um medo de algumas pessoas de envelhecer, e aí tem um excesso de procedimentos, de coisas, né? Procedimentos estéticos, tratamentos, hormônios. Eu às vezes recebo paciente que tem chip hormonal, que tem isso, que tem aquilo, e falo, meu Deus, tá com 65, isso não pode, quer dizer, isso não faz bem. E aí faz um surto de hipomania, porque parece que está vivendo ali naquela, né, insegurança de uma bipolaridade maltratada, mal resolvida. E eu vejo essa angústia com o envelhecimento, assim, piorando os quadros psiquiátricos. A gente cultuando a juventude como a única coisa que é bela no mundo, né? Assim, para ter bonito tem que ser com carinha de jovem, enfim. A gente vai sempre ter dificuldade para aceitar o envelhecimento. Nessas culturas que o idoso é líder, é quem é ouvido, né? Muitas vezes eles têm muito menos medo de envelhecer do que Exatamente. Culturas como a nossa. Principalmente, né, dos japoneses e outros assim, né, que são respeitados, são ouvidos, né, são cultuados. E fora a questão da era digital, né, que inviabilizou muitas coisas para muitas pessoas, principalmente as pessoas idosas. Então, a gente inserir as pessoas não só na nossa conversa, às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade auditiva, a gente saber se comunicar, né, de uma forma inclusiva, mas também nesse meio que hoje é tão presente no nosso dia a dia, que é o meio digital, às vezes até para conseguir um serviço, a gente precisa
está conectado. Então, a gente exclui pessoas quando a gente não pensa, essa pessoa não é alfabetizada no meio digital, eu preciso ter recurso para todos. No início da medicina, assim, eu né, recebia, e às vezes eram até pessoas conhecidas, que eram mais velhas, e que não eram alfabetizado mesmo, enfim, não frequentaram escola, e até hoje a gente ainda recebe pacientes que não são alfabetizados, né, o que é difícil para essas pessoas, e agora a gente recebe também, e vê até entre familiares, os analfabetos digitais, a dificuldade, né, e com isso, do outro lado, uma demanda de que você tem que saber, né, e aí os golpes, as coisas que o idoso, então é preciso da gente ajudar, a gente, quer dizer, a família, né. E aí entra a intergeracionalidade, se a gente contribui um com o outro, sem preconceito, sem exclusão, a gente cresce muito mais, porque a gente aprende com a pessoa idosa, que talvez seja analfabeta digital, aí não rotulando o idoso como analfabeto digital, mas colocando também essa questão, né? E ele pode trazer muitos conhecimentos para uma pessoa jovem que sabe tudo de informática, que pode ensinar, mas aprender ao mesmo tempo, né? Enfim, se a gente faz trocas, cada um com seu saber, a gente tem uma sociedade muito mais rica. Muito obrigada. Imagina. Eu quero agradecer à doutora Daniela Barbieri por essa conversa tão rica, que tanto nos trouxe, né, referências importantes, experiência, e agradecer a você que acompanha os episódios do APS Podcast, por esse APS Podcast hoje com a doutora Daniela Barbieri.